Olá, o meu nome é Bruno Seabra, sou médico dentista, docente da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, de Imagiologia, sou também fotógrafo profissional e diretor do Light Up Studio, um estúdio de fotografia profissional. Este é o módulo 3 do curso para assistentes dentários organizado pela Ordem dos Médicos Dentistas, em que iremos falar de imagiologia dentomaxilofacial. Este é o nosso capítulo 5, em que vamos falar de patologia radiográfica. Vamos falar das principais patologias que irão encontrar na clínica, se calhar praticamente 90 e tal por cento serão estas patologias, são as mais importantes e que vamos passar a ver juntos. Primeiro, as cáries dentárias, sem dúvida as mais importantes na detecção pela frequência que têm nos nossos pacientes e pela importância também que temos no papel da sua prevenção. Porque é que elas são importantes e porque é que as detectamos e porque é que falamos de imagiologia? De facto, o que acontece é que quando existe cárie, existe uma desmineralização da dentina e por isso essa desmineralização vai levar a que o dente fique menos denso e por isso fique menos radiopaco, fique menos nítida a imagem, o que torna o dente depois ligeiramente na zona de cárie radiolúcido, que permite diferenciar o dente saudável do dente não saudável e por isso tivemos a ver de que forma é que era constituído também o dente na parte da anatomia. Basicamente, então, através da radiografia vamos conseguir revelar e ver as cáries que não são detectadas clinicamente. Os nossos olhos não têm visão de raio-x e precisamos das radiografias para o fazer. As radiografias vão também permitir acompanhar a evolução e progressão da doença e vamos depois também ver com que frequência é que vamos fazer estas radiografias. Aqui vemos radiografias Bite-Wings, que já falámos também. São radiografias que nos vão permitir acompanhar precisamente todo o processo diagnóstico em pormenor das cáries dentárias. Permitem ver outras coisas também, nomeadamente a cristal velar. Aqui temos radiografias digitais. O sensor nas radiografias digitais já vimos que era mais pequeno, mais curto, o que faz com que, por exemplo, a sua utilização para o diagnóstico de controle de doença periodontal possa ser posta em causa e necessitar-se, nesse caso, de radiografias periapicais. Estamos a ver aqui a cristal velar, mas, por exemplo, em cima já não vemos. Porquê é que aqui estão 4 radiografias? Porque vimos também que os dentes que queremos acompanhar é desde a distal do canino até mesial do oitavo. E por isso teremos sempre de fazer 2 radiografias, quando os doentes têm esses dentes todos, inclusive até ao sétimo, para podermos acompanhar desde, por exemplo, aqui deste lado no segundo quadrante, distal do canino, e depois temos aqui os premolares e o primeiro molar, e depois aqui temos a mesial do segundo molar. Não temos os dentes do siso neste caso, mas são sempre necessárias 2 radiografias de cada lado. As Bite-Wings vão apanhar ao mesmo tempo os dentes de cima e de baixo e por isso é suficiente. Aqui vemos novamente radiografias, mas vejam como a qualidade da radiografia muda. Isto tem também a ver com o sensor e com a quantidade de radiação que damos, por isso temos, quando realizamos a radiografia, ter a certeza que a ampola tem tudo selecionado para a quantidade de radiação que nós precisamos, que seja suficiente para o nosso paciente, e para isso teremos de selecionar o modo de radiografia e também o modo digital. Aqui nesta radiografia, o que é que vemos então? Vemos, esta é uma radiografia já convencional, em que se percebe que a película é maior e que se vê bem a cristal velar, em cima e em baixo, e conseguimos ver, por exemplo, aqui uma imagem de uma restauração e aqui por baixo temos uma imagem de cárie, por isso a restauração estará infiltrada. Vamos ver clinicamente a que é que isto corresponde. Vejam, por exemplo, é uma restauração que não tem o contorno normal, okay? Por isso o tratamento nitidamente foi feito de uma forma desadequada pela adaptação que tem. Aqui neste caso vemos, por exemplo, um material que também parece ter uma opacidade, ou pelo menos uma forma estranha, mas parece ser um material menos opaco, parece quase não se ver, por isso poderíamos ficar na dúvida se seria cárie ou não.
Vejam também o tipo de restauração que foi feito. É interessante nós, com a experiência, começarmos a adaptar-nos e a percebermos a que é que corresponde aquilo que estamos a ver na radiografia. Por isso, quanto mais radiografias virmos e quanto mais procurarmos perceber o que é que acontece, se quiserem, na vida real, na boca, relativamente à radiografia, mais vamos aprender. Então, começando com as cáries oclusais, onde é que se diagnosticam? Geralmente as cáries oclusais diagnosticam-se, geralmente não sempre, na junção amelodentinária. Por isso, falámos também da junção amelodentinária, é o que junta a dentina com o esmalte, e nesta zona é onde vamos procurar a cárie oclusal. Não vamos olhar para a cárie oclusal nesta zona do esmalte, apesar de ter estas irregularidades, mas isto é a anatomia do dente. Ela procura-se exatamente nesta zona, na junção amelodentinária. E aqui vemos uma imagem ligeiramente radiolúcida. Eu costumo, na brincadeira com os meus alunos, dizer o que distingue o bom dentista do mau dentista é aquele que consegue ver mais precocemente esta imagem radiolúcida, que é a cárie precisamente inicial. A cárie oclusal, quando existe só no esmalte, a gente não vê na radiografia, por isso nem falamos aqui dela, mas muitas vezes está presente na boca, uma manchinha preta, não se tem manifestação qualquer aqui em termos de radiografia, porque o esmalte é muito denso e não se vê, por isso tem que se acompanhar depois clinicamente também esse tipo de cáries. A cárie oclusal severa começa a evoluir e começa a entrar mais para a câmara pulpar, desculpem, para... Como é que a cárie se desenvolve? A cárie desenvolve-se começando na zona da junção amelodentinária a ver-se e começa progressivamente a invadir a dentina, precisa desmineralizar a dentina, e vamos ver uma imagem normalmente com um limite muito pouco definido, que é difícil até de delimitar, porque faz um degradê na sua imagem, na transição do mais escuro, mais radiolúcido, onde temos mais cárie, para a zona da dentina que não está tão afetada. Então, uma imagem em degradê que se espalha em toalha e começa nesta zona aqui de cima, a parte de base triangular, e depois a zona de vértice para a zona do meio da dentina. A cárie evolui e começa a aproximar-se da câmara pulpar, e por isso o doente começa a ter cada vez mais sensibilidade, a queixar-se cada vez mais. Por outro lado, o dente começa a ficar, o esmalte, menos suportado e pode até ter algumas fraturas pequeninas que aumentam a cavidade ao nível do esmalte, o que faz com que os restos alimentares e bactérias, claro, entrem para a cavidade e a cárie evolua muito mais rapidamente por ter ali meio mais ácido para se desenvolver. Nesta radiografia vemos a proximidade que existe com a câmara pulpar e nesse caso vemos também depois, vamos falar mais tarde, a repercussão disso na vitalidade do dente e nomeadamente aqui em termos radiográficos vemos aqui uma imagem em apical do dente, que significa que este dente já deverá necessitar de tratamento endodôntico. Aqui vemos novamente cáries grandes. O que é que acontece então depois quando o esmalte fica não suportado, fica oco por dentro do dente, o esmalte vai fraturar e por isso ficamos depois com uma cavidade que nitidamente se nota, quando se olha para aqui, que falta toda a parte oclusal do esmalte. Novamente, uma imagem de cárie muito profunda e já algumas alterações com um ligeiro espessamento do espaço de ligamento periodontal, o que pode nos já dar o sinal de que poderá estar a ficar comprometida a vitalidade. Aqui neste dente vemos também uma cárie extensa e aqui já eventualmente tem uma reabsorção aqui nesta câmara pulpar. As cáries proximais, por isso as cáries proximais não começam em oclusal, começam nas faces laterais dos dentes, ou em mesial ou em distal, e a cárie proximal incipiente é aquela que está na metade externa do esmalte. Por isso, por exemplo, neste premolar aqui, neste 35, o que vemos é uma ligeira marca neste ponto que eu estou a marcar aqui, que vou desligar, vou ligar de novo, em que se vê ali uma ligeira marca radiolúcida na metade externa do esmalte. Por isso, se considerarem que o esmalte vai daqui a aqui, ele afeta só a metade externa, considera-se uma cárie proximal incipiente, por isso inicial ainda, mas estamos a controlá-la. O que é que temos de fazer? Temos de dizer ao doente, tem que estar motivado, por exemplo, para a utilização do fio.
Onde é que aparece esta cárie proximal? A cárie proximal aparece exatamente abaixo do ponto de contacto, por isso, para a apical do ponto de contacto. O ponto de contacto é aqui. Qual é a zona mais escondida na parte proximal? É exatamente a zona por baixo do ponto de contacto. Faz ali um vértice onde as bactérias vão ficar ali protegidas e vão conseguir fazer mais estragos. E é aí que nós vamos pesquisar precisamente também a cárie proximal. Vai evoluindo e por isso progressivamente vai se aproximando mais da parte interna do esmalte. Aqui, por exemplo, temos também um esmalte, como eu costumo dizer, ligeiramente marcado, não é? Tatuado, mas vê-se aqui umas pequenas imagens radiolúcidas. Depois ela começa a aproximar-se da parte interna do esmalte, como vemos aqui. Por isso, o esmalte começa a ficar todo afetado, ela vai evoluindo e começa a entrar para dentro da dentina. Por exemplo, aqui vemos o esmalte afetado, mas já vemos aqui uma imagem ligeiramente radiolúcida nesta parte mais externa da dentina. Okay? Aqui a mesma coisa, neste 26. Por isso, o esmalte está afetado. Neste caso, nem se vê a continuidade até à profundidade do esmalte, vê só na parte externa do esmalte. E porquê é que não se vê nesta parte? Precisamente porque o molar é um dente que tem uma grande espessura de esmalte, de vestibular para palatino ou lingual, e então esse excesso de esmalte faz com que a pequena entrada que existe aqui de desmineralização no esmalte não se veja na sua totalidade, mas se vê-se depois na dentina. Por isso, o que nos vai preocupar é olharmos para a dentina e não estarmos preocupados no esmalte, acharmos que pelo facto dele não estar com a imagem radiolúcida até ao seu limite, que não haverá cárie na dentina. Não, temos de acompanhar essa imagem e ver. Pronto, ela vai evoluindo, vejam todos estes casos neste doente, é cada tiro, cada mel, não é? Tem aqui esmalte afetado, aqui tem a dentina, aqui eventualmente pode começar com uma cárie secundária, aqui a mesma coisa, isso tem o esmalte, tem a dentina, aqui maior. Neste caso deste dente vemos também aqui uma cárie oclusal, que é mais difícil de diagnosticar, okay? Tem a ver com a anatomia do dente. Temos, se olharem, conseguem ver aqui uma zona radiolúcida. Aqui temos também um caso diferente. Vemos aqui que temos desgaste da parte oclusal do dente, por isso, por atrição, provavelmente. Então vemos que os dentes não têm muitas cúspides e estão desgastados. E vemos também que este dente tem aqui uma imagem radiolúcida. Okay? Esta imagem radiolúcida não tem cárie já na zona relacionada com o ponto de contacto. Porquê? Porque não temos o siso inferior, este dente sofreu uma extrusão e sabemos que quando os dentes são extraídos, os oponentes vão extruir e ao extruir alteram a relação e o ponto de contacto e aí, neste caso, surgiu uma cárie não no esmalte, é também proximal, não é no esmalte, é uma cárie radicular ou uma cárie de cimento, uma cárie que vai afetar a dentina, que está muito próximo da câmara pulpar, que evolui muito rapidamente e que por isso tem que se ter atenção. Na realidade deste dente, que não está em oclusão, tinha indicação para extração e vemos que está aqui a provocar cárie e também está a provocar uma ligeira desmineralização já no dente da frente, o facto desta posição dos dentes se ter alterado. Cárie secundária. Pronto, como o próprio nome diz, será uma cárie que aparece de novo do dente. Realmente, normalmente está relacionada com uma restauração que está infiltrada. Por exemplo, este dente tem uma restauração aqui e por baixo vemos uma linha radiolúcida ou uma imagem radiolúcida que nos permite precisamente ver que não existe continuidade entre a restauração e a restauração e a dentina. Por isso existe aqui qualquer alteração. Aqui em baixo, menos nítido, porque aqui temos outro tipo de material. Aqui vemos também uma restauração e à volta vemos uma linha radiolúcida nesta zona aqui, que corresponde também a uma cárie secundária, por isso uma infiltração. Neste caso vê-se melhor, e todas as restaurações que o doente tem estão infiltradas. Aqui vemos uma linha radiolúcida por baixo desta. Aqui nesta também a mesma coisa e aqui nesta também a mesma coisa. Por isso são cáries secundárias. As cáries secundárias, à partida, podem resultar do facto do paciente não ter alterado nada nos seus hábitos de higiene, porque precisamente ganhou cárie por não usar, por exemplo, o fio dentário, e neste caso o facto de não o utilizar
pode fazer com que ele volte a ter cárie no mesmo sítio. Aqui nesta radiografia mostra a importância que tem o diagnóstico correto. Nós olhamos para os dentes, parece que não tem nada. Este doente tinha ido ao dentista não há muito tempo, mas continuava com dor, disseram que não tinha nada. Na realidade, se olharmos para este siso, vemos uma mancha aqui radiolúcida no meio da coroa, mas está mais ou menos imperceptível. E por isso o que aconteceu foi que o doente já estava com uma sintomatologia grande neste dente e que teve de ser tratado. E o doente vinha um bocadinho triste e queixoso porque o médico anterior a que ele tinha ido não tinha diagnosticado, tinha dito que ele não tinha nenhum problema. Na realidade era uma cárie enorme vestibular, que estava muito junto à gengiva, de facto difícil diagnóstico intraoral, mas que na radiografia não restam dúvidas nenhumas de que existe ali aquela alteração e aquela imagem radiolúcida. Se fizessem umas bite-wings e se não tirassem bite-wings aos dentes todos, também não iam conseguir detectar. Por isso a importância de fazer estes exames para diagnóstico. Depois vamos ver alguns aspectos radiográficos também das doenças periodontais. E é importante a gente olhar, em primeiro de tudo, para a nossa referência quando vamos perceber se existe já perda óssea ou não. E falámos um bocadinho disto quando falámos de anatomia, mas para termos aqui novamente um bocadinho de revisão do que vimos, o que nos interessa muitas vezes observar para ver se existe perda óssea ou não nestes doentes é precisamente a crista alveolar. E então, a crista alveolar, lembram-se, é esta parte mais alta, se quiserem, mais coronal do osso alveolar, aqui também, que nos dentes posteriores tem uma forma assim mais aplanada e nos dentes anteriores, nomeadamente nesta radiografia do quinto sextante, vemos que tem uma forma mais pontiaguda. Pronto, e é precisamente esta imagem que nós vamos procurar acompanhar e controlar. O que é que acontece numa situação de normalidade? Normalmente esta crista alveolar está a 1,5 a 2 milímetros da junção amelo-sementária. Por isso temos aqui a junção amelo-sementária e normalmente há esta distância que será normal. Quando esta distância aumenta mais de 1,5 a 2 milímetros, nós dizemos que o doente tem perda óssea, na radiografia tem perda óssea. A classificação das doenças periodontais, não vamos perder muito tempo com isto, só para perceberem que a gengivite é uma doença nas gengivas que não afeta o osso. Por isso, está aqui esta imagem assim exuberante de uma gengivite. No entanto, radiograficamente, nós não vamos ter qualquer imagem, porque afeta apenas a gengiva e ela está assim mais inflamada. Muitas vezes é o que faz os pacientes virem inclusive à consulta, porque dizem, doutor, eu estou a sangrar das gengivas. E ficamos felizes porque nessa fase inicial muitas vezes ainda não perderam osso, por isso podemos fazer a motivação e explicação do porquê daquela circunstância e o doente não perdeu ainda osso, por isso a situação é ainda totalmente reversível. No entanto, quando começa a evoluir e começamos a perder osso, por isso temos o quê? Temos esta crista óssea que começa a ficar assim menos nítida, como se fosse ruída pela traça. Tem aqui estas setas a apontar, por isso em vez de ficar tão definida como vimos nas radiografias anteriores, ela começa a ficar mais irregular e progressivamente começa a subir. Depois começa a evoluir e começa a atingir até chegar mais ou menos à zona da furca. Qual é a primeira imagem que nós vemos de que a furca, que é a junção das duas raízes, está afetada? Esta imagem aqui, que é uma imagem ligeiramente radiolúcida na zona, precisamente da furca. Okay? Isto significa que o prognóstico a partir daqui vai piorar um bocadinho, porque aquela zona da furca, de facto, tende a ser difícil de higienizar. Então nós começamos a ter um defeito naquela zona e podemos ter alguma dificuldade de limpar aquela, como se fosse uma gruta, que fica ali e à qual não chegamos de uma forma tão eficaz. Vejam como nesta bite-wing convencional já deixamos também de ver a crista óssea. Por isso, aqui temos a junção amelo-sementária. O osso deveria estar a 1,5 a 2 milímetros, que seria aqui, e nós já perdemos aqui, se calhar, cerca de 2 milímetros de osso, por exemplo.
Normalmente esta reabsorção é uma reabsorção horizontal, ou seja, é generalizada em toda a boca, por isso nós vemos que em todos os dentes existe o mesmo tipo de reabsorção. No entanto, aqui também vemos a mesma coisa, por isso vemos que existe este tipo de reabsorção, vemos também uma imagem ligeiramente radiolúcida nesta zona já da furca, que pode significar precisamente aquilo que estamos a falar, de a zona da junção das raízes estar a começar a ficar infectada. Em cima podemos ter o mesmo problema nas furcas, mas como o dente superior tem uma raiz palatina, ela sobrepõe-se a esta zona entre as raízes, então não vemos tão bem. Mas imaginamos, se vemos aqui uma raiz que está a começar aqui, imaginamos que a furca também esteja a começar a ser afetada. Tá? Depois a periodontite avança mais e o dente começa a perder menos suporte. Muitas vezes associada então à doença periodontal, nós começamos a ter o quê? Pronto, aqui vemos defeito, um grande defeito ósseo. Vemos inclusive que tem aqui uma linha mais nítida e aqui em cima uma linha menos nítida, o que significa, olhando para a radiografia, que o dente pode ter níveis diferentes ósseos em vestibular ou em lingual, neste caso. Tá? Pronto. Outra coisa interessante é começar a procurar fatores causais da doença periodontal. Por exemplo, aqui vemos cálculo que está acumulado, o que pode mostrar que a pessoa também não tem uma higiene ainda perfeita para controlar a sua doença, o seu problema periodontal. Então, a periodontite severa, a furca começa a ficar envolvida, começa a perder cada vez menos osso. Aqui temos uma lesão vertical no osso, por isso, para além da periodontite poder trazer, lesões horizontais, podemos ter também lesões verticais numa determinada zona. Existe uma zona em que temos mais reabsorção óssea, verticais ou também chamadas oblíquas. A causa pode ser diversa, diferente, por exemplo, aqui pode ser o dente que tenha necrosado e pode ter uma lesão endopéria, não sabemos qual é a causa, se é a doença periodontal, se é o dente que pode ter necrosado e levou a esta perda óssea localizada neste local. Outras condições que afetam o periodonto, nomeadamente a ausência de pontos de contactos. Quando não temos ponto de contacto, o que acontece é que é mais difícil a higienização, acumula-se mais restos alimentares, por isso mais bactérias, e por isso podemos ter mais inflamação naquela zona da acumulação. Por outro lado, olhem, aqui também a mesma coisa, por outro lado, também restaurações debordantes, como esta, que estão em excesso, como aquela também, são restaurações que também vão prejudicar todo o estado de saúde periodontal. Depois, cálculo dentário. Cálculo dentário, como é óbvio, também prejudica toda a higiene oral e outros fatores como forças oclusais. Uma pessoa que arranja muitos dentes também pode ter mais problemas oclusais. Nas radiografias não se consegue ver, por exemplo, que existe a hemorragia ou que existe a mobilidade dos dentes, então não vamos falar muito disso. Na realidade, as radiografias, como sabemos, têm sempre ser complementadas com o exame clínico. Bom, vamos ver aspectos radiográficos de lesões periapicais e de facto as lesões inflamatórias periapicais podem ter duas origens. Ou a necrose do dente, por ter, por exemplo, uma cárie profunda ou por ter sofrido um traumatismo, e essa necrose do dente vai levar a que se libertem metabolitos tóxicos que saiam para o ápex e que vão provocar depois uma inflamação ao nível do osso periapical. Por outro lado, a doença periodontal extensa também pode provocar uma necrose do dente e uma lesão inflamatória periapical. Então temos estas duas causas. Quais são as lesões mais frequentes que na realidade nós não precisamos de as distinguir radiograficamente, mas geralmente em termos teóricos nós temos um granuloma. Qual é a primeira alteração que surge na radiografia quando um dente está a perder a vitalidade e poderá necessitar de tratamento endodôntico para resolver o seu problema? Quando existem cáries profundas, a câmara pulpar começa a ficar afetada, a polpa, e o primeiro sinal que nós vemos no ápex é um ligeiro espessamento do espaço do ligamento periodontal, que é precisamente o que vemos aqui nesta radiografia. O ligamento periodontal está ligeiramente espessado, isso é a primeira imagem que nós vemos.
Depois começam, de facto, as lesões a aumentar progressivamente. Estas lesões são lesões crónicas e crescem de uma forma centrífuga de dentro para fora. Por isso, a origem aqui neste caso é o ápex e vejam como temos uma imagem oval em que o ponto médio da lesão é mais ou menos a zona onde está o ápex. E se a gente descrever esta lesão, dizemos que este dente, que tem, neste caso, uma cárie profunda, apresenta ao nível do ápex uma imagem radiolúcida que é bem circunscrita, por isso conseguimos desenhá-la bem, não é? E circunscrevê-la. E tem a radiolúcida que tem cerca de, por exemplo, 3 milímetros de diâmetro, ok? Seria assim que iríamos descrever a lesão. Por isso, quando vemos uma coroa, quando vemos um dente, temos de ver a coroa, ler a coroa, ver como é que está a câmara pulpar e depois olhar também para o ápex e ver o osso à volta do ápex para perceber e fazer o diagnóstico correto do dente, porque ali, se só diagnosticássemos a cárie, o que aconteceria é que poderíamos enviar para o nosso colega de dentisteria e, na realidade, o dente precisava de ir para o colega de endodontia. Aqui a mesma coisa, vemos um dente que está bastante destruído na coroa e vemos no ápex uma lesão radiolúcida bem circunscrita, oval, com cerca de 6 ou 7 milímetros de diâmetro. Porquê é que o diâmetro é importante a gente escrever? Porque o diâmetro pode alterar com o tempo. Se nós, por exemplo, fizermos um tratamento correto, a lesão pode melhorar e por isso pode desaparecer e nós temos de comparar com o tempo se o nosso tratamento está a ser eficaz ou não. Depois estas lesões podem aumentar e podemos ficar com um quisto periapical. O que caracteriza mais o quisto, de facto, é uma zona de esclerose óssea à volta, por isso aqui vemos uma linha radiopaca, isso bem definida também. A descrição é muito parecida com o granuloma, na realidade. Temos uma lesão radiolúcida, oval, é bem circunscrita, mas esta tem osteogénese reacional à volta e, neste caso, é maior. Por isso temos aqui cerca de 1,5 cm, por exemplo, de diâmetro. Temos aqui uns restos radiculares que não foram extraídos. Novamente, a importância de fazer a radiografia é porque estes restos radiculares são muito fáceis de serem extraídos, como calculam, porque não estão praticamente metidos no osso, mas mais chato que extrair isto é depois fazer a cortagem desta lesão. Só sabemos que cá está se fizermos a radiografia e o diagnóstico correto. A vantagem dos tratamentos deste tipo de lesões é que a gente, na realidade, não as tem de diagnosticar, diferenciar, só temos de detectar as lesões periapicais, precisamente porque o tratamento é o mesmo. Se a gente tem uma lesão periapical, a gente pode fazer o tratamento endodôntico e o dente pode ficar tratado. Aqui vemos um tratamento endodôntico feito com um clamp que envolve o dente e depois vemos ali as limas. E o tratamento endodôntico finalizado. Depois, outro tipo de tratamento que podemos fazer é o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico pode ser dois tipos. Ou a apicectomia, em que nós cortamos o ápex do dente, ou então a extração, por exemplo, quando o dente não tem viabilidade. E aqui vemos um dente extraído e vemos a laminadura, a gente chama depois de alvéolo. O alvéolo é o sítio onde o dente está encaixado e quando se tira fica só um alvéolo. Por esta imagem nós sabemos, enquanto existir esta imagem radiopaca aqui à volta da forma do alvéolo, sabemos que o dente não foi extraído há muito tempo, provavelmente há menos de 6 meses. Agora vamos falar de reabsorções radiculares e começamos por ver reabsorções radiculares fisiológicas que acontecem, por exemplo, nos dentes decidos, provocadas pela pressão dos dentes definitivos. Temos aqui um dente definitivo a erupcionar, que está a provocar a reabsorção da raiz do dente decido, que vai permitir depois a esfoliação desse dente e a rotação, se quiserem, dos dentes de leite para os dentes definitivos, a mudança de dentes. Aqui vemos, por exemplo, a importância que tem essa pressão na reabsorção da raiz. E percebemos que, por exemplo, este premolar está um bocadinho mais para distal e vemos que esta raiz não está reabsorvida. O que pode fazer com que, neste caso, o dente não saia sozinho e tenhamos de intervir como dentistas e fazer a extração deste dente, porque tem aqui deste lado uma âncora que impede que o dente caia sozinho. Percebemos também, quando os doentes não têm dentes, por agenesia, que não existe um pré-molar definitivo, só temos um dente decido, vemos que as raízes não sofrem reabsorção. Isso é uma reabsorção fisiológica dentária. No entanto, existem reabsorções patológicas
dois tipos. Existem reabsorções internas, radiculares, como este caso aqui, geralmente provocado por um trauma, pode ser um traumatismo no dente, pode ser uma inflamação qualquer que esteja a acontecer provocada por uma cárie, uma alteração ao nível da câmara pulpar, da polpa, que faz com que a dentina reabsorva. Neste caso já vemos que existe até quase praticamente comunicação da reabsorção interna com o ligamento periodontal. Temos aqui uma ligeira imagem radiolúcida, por isso o dente poderá estar perdido. O que temos de fazer nas reabsorções internas é rapidamente tirar as células que estão vivas, por isso a polpa, para ver se a reabsorção interna para. Depois, nas reabsorções externas, enquanto a interna é centrífuga, do interior para o exterior, a externa é do exterior do dente para o interior, é centrípeta. Podem ser provocadas por diversas causas, nomeadamente, por exemplo, lesões periapicais, e a inflamação que fica permanente e que não é tratada no ápex pode levar a que a raiz reabsorva um dia. Outra causa é o tratamento ortodôntico, também pode provocar muitas vezes estas reabsorções, quando as forças são extremas, já vamos ver. Mas qualquer dente que esteja mal posicionado, com a coroa, por exemplo, a apontar para uma raiz, como vemos aqui neste CBCT, que este canino está incluso e está a apontar para a raiz deste incisivo, o que acontece é que pode haver depois uma reabsorção, e vejam aqui a marca que foi deixada na raiz deste incisivo, que após a extração do dente ficou estável e nunca mais sofreu nenhuma alteração. De qualquer maneira, é uma questão que temos de considerar sempre poder acontecer. Qualquer dente incluso pode provocar reabsorção de outro dente, nomeadamente, por exemplo, um siso incluso. Uma das razões para extraírem os sisos inclusos. Aqui um caso de tratamento ortodôntico e vemos que as raízes já têm reabsorção. Aqui estes laterais, por exemplo, vê-se que as raízes já estão mais curtinhas e estes centrais aqui também, estes incisivos, também têm alguma reabsorção radicular, parece. Pronto, e vimos as principais patologias que iremos encontrar mais no nosso dia-a-dia. Existem outras, como é óbvio, não vale a pena estar aqui também a exagerar, porque não há necessidade, mas é importante vocês terem uma noção das principais. E vamos agora